Amigos do programa A Vida Além da Vida, esse nosso encontro de todas as semanas, onde temos o patrocínio da nossa livraria editora Cultura Espírita União. Nós estamos na Avenida Rangel Pestana, número 233, ali bem próximo à estação Sé do metrô, de muito fácil acesso, próximo ao pátio do colégio. Hoje temos um programa especial e estamos celebrando 5 anos de desencarne do nosso querido Chico Xavier, em 30 de junho. E para esse programa de hoje, nós não poderíamos convidar ninguém mais do que a nossa Dona Nena Galves, que vai nos trazer muitas histórias, muitas informações e vai também fazer com que a gente mate um pouquinho dessa saudade e relembre, sempre com muito carinho, do nosso querido Chico Xavier. Eu começaria perguntando para a Dona Nena. Nós estamos falando em celebrar os 5 anos do desencarne do Chico. Nós devemos realmente celebrar essa data? Se não celebrarmos, a nossa memória vai nos trair. O esquecimento virá e as novas gerações não lembrarão dele. Porque se, com tudo que a Igreja Católica, muita coisa não nos deixou tal qual como foi, mas se ela não tivesse cultivado a imagem de Jesus, será que os nossos jovens de hoje falariam o nome dele? Eu tenho a impressão que não. Seria esta imagem substituída. Então, para nós é uma alegria, mas para a geração que chega é uma notícia. Então ela deve ser dada. Falando um pouquinho de Chico, Dona Nena, Chico valorizava muito o trabalho e falava muito do trabalho. E ele dizia que quando nós seguimos a disciplina do trabalho, nós estávamos trabalhando na pregação do Evangelho. O que exatamente ele nos falava sobre o trabalho? Ele dizia que o trabalho dignificava o ser humano e que era muito importante que fosse recompensado, porque esse trabalho estimulava a alegria de vida, a força. Então, o trabalho era muito mais que a necessidade daquilo que nós precisamos para viver. Mas o espírito evolui. Ele gostava muito de São Paulo. Muito mesmo, era paulista de coração. Ele brincava quando passava pela 23 de maio e via aquele terço de luzes vermelhas dos automóveis. Ele dizia, o paulista evolui mesmo através do trabalho, sem às vezes ter o direito ou o tempo de ir ao centro. Porque no trabalho ele cresce. Então o Chico ensinava, estimulava desde cedo a criança a ter como obrigação do trabalho, mas o prazer de servir também. Hoje tem uma coisa muito interessante, nas gerações hoje os jovens falam muito das pessoas serem antenadas. A impressão que nós temos é que Chico era uma pessoa assim muito antenada, ou seja, muito ligado às aflições do mundo moderno, da vida moderna. Era mesmo assim? Ele tinha essa preocupação? Era. Qualquer notícia que saísse, Chico sempre estava em contato com o mundo espiritual para saber dos porquê e das possibilidades de esclarecer aquela notícia. Era muito bem informado. Ele recorria ao mundo espiritual como médium, mas muito bem informado porque ele buscava se atualizar também. Lia jornais, ouvia TV, pouco, dentro do possível, e programas escolhidos. Não perdia tempo em programa que não lhe enriquecesse, mas gostava de tudo que era enriquecimento espiritual. Então, estava dentro da situação do mundo moderno. Uma coisa também que é muito interessante é o cuidado que Chico tinha com as palavras. Por exemplo, ele não falava presos, falava educandos, ele não falava os pobres, mas falava os necessitados. Parece que hoje as pessoas não têm mais esse tipo de preocupação. A senhora que conviveu com ele, que pode nos falar, Chico tinha essa preocupação de como ele se posicionava, como ele usava a palavra? Olha, até por este assunto da palavra é que surgiu aquele problema tão grande da adulteração do Evangelho. Porque o Chico nos dizia que o Evangelho
precisaria futuramente de revisar algumas palavras. Veja bem, não eram textos, eram palavras. Palavras que às vezes dariam o mesmo sentido, mas com palavras que não deixassem dúbias interpretações. Por exemplo, uma delas que ele não gostava era a bunda, que está no óvulo da viúva, e que é um verbo correto, mas pode ser substituído para que não fique tão jocoso, não é? Desgraçado. Ele dizia, mas ninguém é desgraçado, todos temos a graça de Deus. Estamos fazendo aqui na terra o nosso caminho porque é necessário para um acerto de contas, mas desgraçado não é ninguém. Então ele tinha cuidado, sim, presos não, reeducandos, todas as palavras que pudessem ferir ou que pudessem trazer, assim, uma interpretação menos edificante, ele substituía e recomendava, quando abríssemos uma página do Evangelho, se caísse desgraçado, disséssemos menos felizes. Então, a senhora nos falou sobre o Evangelho. Muito se fala que Chico estudava todo dia uma leitura do Evangelho, todo dia uma leitura de um trecho do Livro dos Espíritos. Por que ele recomendava isso? Ele recomendava porque ele sempre dizia que nós estaríamos atentos a muitas situações, como você disse, do mundo moderno, que estariam surgindo agora, mas que buscando no Livro dos Espíritos nós encontraríamos aquele futuro, aquela premonição que os espíritos, na época, o Espírito da Verdade havia trazido. E o Evangelho, porque era a lembrança do Sermão do Monte, das palavras de Jesus, e que ele estava sempre atento, dizia ele, para não cair em tentação. Chico vivia sempre muito cercado de muitas pessoas. Muitos o adoravam, muitos o idolatravam. Como é que ele reagia com essas pessoas que estavam todas ao redor dele e que muitas vezes queriam ter aquele momento diferenciado de estar com Chico Xavier? O Chico era um psicólogo nato e ele às vezes sentia que este ciúme de dividi-lo entre companheiros era aquele amor não bem aplicado, nós podíamos dizer. E certa vez, nós que na época também éramos assim, não tínhamos esse conhecimento, certa vez numa distribuição de Uberaba, nós estávamos mais juntos, um tempo maior, e ele me disse, olha, nós precisamos acudir a nossa irmã fulana. Eu pensei, mas acudir por quê? Ela está tão bem. Ele sentia aquela vibração de ciúme. Ele recebia, então imediatamente ele ia em socorro. Ele sabia que às vezes era aquele amor exagerado, não um amor bem interpretado. E ele muitas vezes também dizia, como é bom conhecermos os sentimentos sem apegos desesperadores.